Salve, salve, jovens! Estou aqui para falar um pouquinho agora sobre as reações de adição, mas num tópico à parte, tá? Vou falar um pouco para vocês hoje das reações de adição em compostos cíclicos e a gente vai tentar entender alguns aspectos que estão relacionados com isso daí. Como acontecem as reações de adição em compostos cíclicos? Então, vamos lá? Olha aqui, bastante atenção para a gente tentar entender essas reações, né? A adição em compostos cíclicos, ela procede da seguinte maneira. Vamos lá. Você sabe que para eu ter um ciclo, o número mínimo de carbonos que eu preciso é de 3. E quando eu tenho 3 carbonos assim, o ângulo fica muito próximo, o ângulo entre as ligações carbono-carbono, ele fica muito próximo de 60. E quando eu tenho 4 carbonos, aí o ângulo já fica próximo de 90, né? 88 graus aqui, beleza? Aí, com 6 carbonos, o que a gente tem, né? Com 6 carbonos, se você for imaginar, né, o ciclo com 6 carbonos plano desse jeito, você vai marcar um ângulo de ligação aqui, que é um ângulo de 120, correto? Aqui no ciclo pentano, você marcaria um ângulo próximo a 108, correto? Então, beleza. O que acontece, né? Existe, turma, um ângulo de maior estabilidade, que é o ângulo próximo do tetraedro. Então, você lembra que é um carbono tetraédrico? Que é aquele carbono que que é aquele carbono que faz 4 ligações simples. Todos esses carbonos que eu coloquei aqui no ciclo, eles são tetraédricos. E toda vez que eles têm uma geometria tetraédrica, você deve se lembrar que o ângulo entre as ligações ele tem que ser próximo de 109 graus e 28 minutos. E esse ângulo de 109 graus e 28 minutos é o ângulo que confere maior estabilidade para as ligações. Ou seja, quanto mais próximo do ângulo de 109 graus e 28 minutos, maior é a estabilidade do composto cíclico. E se a estabilidade é maior, as ligações estão menos tensionadas, certo? Então a gente vai raciocinar o seguinte: os dois primeiros, tanto o ciclopropano quanto o ciclobutano, eles são mais tensos, porque os ângulos do anel são menores do que 109 graus e meio. São 109 graus e 28 minutos, correto? Então, um ângulo de 60, muito longe de 109. Um ângulo de 88, muito longe de 109. Esses ciclos daqui de cima, então, eles são instáveis. Eles apresentam as ligações entre carbono, ó, essas daqui, estão muito tensionadas. Porque o tetraedro não está com o seu ângulo correto. Tá? Então eles são instáveis, correto? Então, eles não têm uma estabilidade grande, a ligação está muito tensionada. Ao passo que aqui, ciclopentano e ciclohexano não são tão tensos. Por quê? Porque os ângulos do anel são próximos de 109 graus e meio. Aí você já vai me contestar. Estopa, 108 eu concordo que é próximo de 109, mas 120 já ficou longe. 120 não é o ângulo real. Por quê? Estes carbonos não são coplanares. Então, ó, estes carbonos aqui não são coplanares. O que significa não ser coplanar? Significa que eles não estão todos na mesma linha, tá? Então, eles não são coplanares, tá? A gente fica desenhando hexágonos aqui e a gente acaba ficando com a ideia de que eles são planos, mas eles não são planos. Quer saber como é que eles estão? Eles estão mais ou menos igual eu representei aqui no ciclobutano, ó. Desse jeito, tá? Parecendo aí uma cadeirinha, né? Nessa situação, o ângulo entre as ligações ele passa a ficar mais próximo de 109 graus.
tá? Então o ângulo das ligações aqui agora, ele vai passar a ser próximo de 109, tá? E se ele passa a ser próximo de 109, consequentemente, você vai ter uma estabilidade maior. Então, quando pensar em compostos cíclicos, pensa que os ciclos com 3 e 4 carbonos reagem preferencialmente para a adição. E que os ciclos com 6 e 5 carbonos reagem preferencialmente para substituição. Tá bom? Então não esquece, o ciclo hexano não é coplanar. Ele não está com 6 carbonos numa linha reta como eu desenhei aqui. O ângulo das ligações ele é muito diferente. Tá? Ele é muito diferente de 120. Tá? Então vamos lá. O que vai acontecer então? Se eu for fazer uma adição no ciclopropano e no ciclo hexano, eu consigo adicionar no ciclopropano, mas não consigo no ciclo hexano. Quer ver? Ó, tenho meu ciclopropano aqui. Certo? Meu ciclopropano reagindo com H2, o que eu fiz aqui? Abri a cadeia, ó. Então repara, quebrei a cadeia, formei um alcano. Então isso que é adicionar num composto cíclico, é destruir o ciclo, é quebrar, tá, a cadeia fechada e torná-la uma cadeia aberta. Agora, quando eu pego o ciclohexano, que é estável, e tento reagir com o mesmo hidrogênio, não tem reação. Então eu concluo diante disso tudo aqui, ó, que como eu já havia afirmado, esse aqui é instável. Ângulos longe de 109 graus e 28 minutos, enquanto este ciclo aqui é um ciclo estável. Certo? Então essas são as nossas adições nos compostos cíclicos que a gente tem para pensar. 3 e 4 carbonos, adiciona. 5 e 6 carbonos, não adiciona por causa justamente do ângulo. Tá? Essa teoria é chamada de teoria das tensões anelares de Bayer. Tá? Então, gente, esse é um tópico à parte sobre essas reações, tá, nos compostos cíclicos. E é dessa forma que a gente vai tratar essas informações, tá bom? Então é isso, gente. Volto depois com mais informações para vocês e a gente continua.